Boa noite, aqui Marcelo, estudante em sustentabilidade e inovação, fazendo uma pós-graduação, e hoje eu tenho o prazer de conversar para o programa Next Gen Lead com o Fabiano dos Santos. Fabiano, por favor, se introduza, nos diga um pouco sobre você. Olá, tudo bom, Marcelo? Um prazer estar contigo também. Estou em São Paulo, aqui ainda é boa tarde. Eu fechei aqui, no caso, a janela por causa que está muito sol, mas aqui ainda é boa tarde. É um prazer estar com vocês aí. Bom, meu nome é Luiz Fabiano dos Santos, eu trabalho com uma seguradora internacional, já tenho mais de 25 anos de experiência. Bom, um prazer estar com vocês. Eu espero poder contribuir com esse tema que eu gosto bastante. Eu trabalho muito com essa parte sustentável. Obviamente que eu tenho também uma equipe que eu lidero, trabalho muito com liderança também, uma equipe muito grande na América Latina. Trabalho com 4 escritórios aqui na América Latina. Já trabalhei também com muito mais países. No momento, trabalho com Colômbia, México, Brasil e também escritório em Miami, né? Mas já trabalhei no Chile, Argentina, Venezuela, Uruguai, Paraguai. Já morei na Europa há 7 anos, trabalhei na China, Malásia. Então, realmente, eu acho que tem umas coisas interessantes que eu posso compartilhar contigo aí, espero eu. Valeu, estou curioso já. Então, primeiramente, essa entrevista, o propósito dela é uma entrevista para o programa Next Gen Lead, um programa virtual sobre liderança e sustentabilidade. E o objetivo é trazer novas perspectivas, ou perspectivas de líderes responsáveis, e saber o que é um líder responsável também, né? E as competências que são necessárias para ser um líder responsável. E nesse sentido, Fabiano, eu sei que você gostaria de partilhar com a nossa audiência uma história profissional sobre essas competências. Não, perfeito. Tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar, tem coisas pessoais, profissionais, acho que a gente poderia ficar aqui 5 horas. E eu gosto também de ouvir, então acho que tem que ser um compartilhamento mútuo, né? Mas eu sei que o nosso tempo aqui é limitado. Uma das coisas que eu gostaria de falar aqui com vocês hoje, basicamente, sobre ética, sobre valores. Eu acho que são, na verdade, é um dos pilares, né? É uma das competências importantes aí de um líder responsável, um líder que trabalha no mundo que deve ser sustentável. Eu não digo que o mundo hoje em dia é sustentável, mas nós trabalhamos muito para isso, né? Eu acho que o futuro de cada um, o futuro de nossos, diria que amigos, parentes, familiares, né, de novas gerações, depende muito de sermos sustentáveis. Trabalhando em seguradora, acho que isso é um tema que basicamente eu vivo diariamente. A gente fala muito de aquecimento global, a gente vê, né, tipo, esse ano a gente teve vários furacões que aconteceram no Oceano Atlântico. Isso não é normal, obviamente, uma explicação disso justamente é o aquecimento global. O aquecimento global ele surge justamente porque o ser humano ele não tem uma atitude sustentável, né? A atitude dele de gananciosa, sempre que querer ganhar em cima de qualquer coisa acaba impactando muitas coisas, principalmente o meio ambiente. E lógico, o próprio ser humano vai sofrer as próprias consequências, né? Mas enfim, fala um pouquinho de ética, fala um pouquinho de valor. Eu acho que a gente focar aqui nos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, que surgiu há alguns anos atrás, né, firmado por muitos países do mundo inteiro. Um dos focos principais é a inclusão e diversidade. A gente fala muito disso hoje em dia, existem muitos fóruns, tá? Eu acho que tem fóruns demais. Na verdade, sou muito sincero e transparente. A gente tem que buscar aí um balanço e realmente buscar uma mensagem que seja, diria que coesa e que possa ser aplicada em todas as frentes, né? Uma das coisas que eu me pergunto como líder de uma equipe muito, eu diria que diversa, é justamente se eu, como líder, tenho serenidade para conseguir, diria que de uma forma pragmática, transparente e justa, de ter uma postura de diversidade, uma postura inclusiva com a minha equipe e também com aqueles que trabalham conosco, né? Então, por exemplo, o balanço na liderança entre mulheres e homens, né? Independentemente justamente de nível de educação, independentemente de conhecimento técnico, mas sim dando a oportunidade igual para qualquer ser humano, sendo homem, sendo mulher, né? Inclusão também, então, o quão inclusivo eu sou. Então, acho que eu vou até compartilhar com vocês um exemplo, porque é difícil você saber se você é inclusivo ou não, se você está tendo uma estratégia de diversidade. Então, vamos supor que eu tenho uma vaga aberta, vou contratar um profissional. Tá? Obviamente, eu especifico os conhecimentos técnicos, os soft skills, né? Então, no caso, como que é o comportamental, como que é, no caso, o profissional que eu espero, né? Você acaba documentando, você molda, né? Um job profile, né? A descrição do cargo, baseado naquilo que você espera de um profissional para que ele atenda justamente os objetivos daquele cargo, por exemplo, né? Então, quando eu vou entrevistar candidatos,
eu não vejo a foto do candidato, eu não entrevisto pessoalmente, eu entrevisto por telefone. Lógico, hoje em dia a gente está por Teams, está por Skype, a gente está por Zoom, né? Mas eu não quero ver a pessoa. Não me interessa o físico da pessoa, não me interessa se a pessoa é parda, se a pessoa é amarela, se ela é branca, não me interessa. E a mesma coisa, não me interessa se ela é mulher ou se é homem, não me interessa. Então, eu acho que é uma das formas que eu tenho, ou, no caso, uma das ações, uma das estratégias que eu tenho de tentar realmente dar a oportunidade para qualquer candidato. E a mesma coisa com uma promoção interna, para um movimento interno, eu acho que isso é muito importante. Independe se a pessoa ela é homem ou mulher, qual que é a orientação sexual dela, independe. Se tem cabelo comprido, se ela tem piercing, não me interessa. Tá? Agora, o que é importante também, eu falei uma palavra que eu acho que ela é super, super, diria que importante, oportunidade. É uma forma de ser inclusivo, uma forma de garantir eu peço desculpa que eu estou com o meu Teams aqui aberto, eu vou fechá-lo. Uma forma de garantir justamente esses dois temas que eu estou falando aqui com a universidade é justamente dando oportunidade. As oportunidades, elas têm que ser as mesmas para todos. Tá? Então, se eu tenho... E aí é que entra a serenidade que eu estava falando. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um cargo aberto, um posto aberto, tá? E eu coloco esse posto à disposição, alguns candidatos eles vão postular, eles vão aplicar essa vaga. Tá? Então, eu não posso ter a pressão de dar essa vaga para uma mulher. Não posso. E hoje em dia no mercado isso está acontecendo. Tá? Eu tenho que dar a oportunidade. E se no final eu tenho uma profissional mulher, um profissional homem, tá? Ou qualquer outro tipo de gênero, o melhor é que tem que pegar a vaga. Não é porque ela é mulher que ela vai ter essa vaga. E é a forma como eu trabalho. Então, uma das coisas, por isso que eu falei serenidade. Então, vamos tentar estabelecer um modo, né, de trabalho onde nós possamos oferecer essas oportunidades a todos, mas no final, aquele que esteja mais capacitado, mais preparado, que a ambição seja certa, essa pessoa tem a vaga. E não porque ela é uma parda, não porque ela é preta, não porque ela é mulher. E é dessa forma que eu trabalho no dia a dia, tá, Marcelo? Dessa forma que eu faço a gestão da minha equipe, né? Como eu te falei, eu tenho hoje 150 pessoas, né? Entre terceirizados e temporários e permanentes, né? E eu tenho de tudo que você pensar, tá? Inclusive, eu sou um PCD, eu tenho era de disco, eu sou considerado PCD, então eu também entro em cota. A cota é uma coisa que ela me dá um pouco de medo, sabe? Eu acho que a cota, ela impacta muito na oportunidade na seleção. A cota ela é necessária para o mundo desigual que nós temos hoje, mas eu sempre penso na serenidade. Utilizemos a cota de forma consciente, porque aí você pode vincular a sustentabilidade. Então, é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, espero que seja útil, que é do meu dia a dia profissional. Obviamente, tem muito a ver intrinsecamente com o meu pessoal, com a minha história de vida, né? Mas acho que o foco aqui é um pouquinho profissional nesse momento. Perfeito, obrigado por compartilhar essa sua perspectiva, muito bom. Tem uma pequena pergunta, como é que você consegue balancear essa pressão que você poderia ressentir de um lado e manter essa serenidade interna para fazer essas decisões? Eu acho uma outra competência também, eu gosto muito desse termo stakeholder management, né? Comunicação transparente, objetiva e direta. Você comunicar de forma transparente, você embasar suas decisões, você compartilhar momentos e decisões difíceis com outras pessoas, de outros níveis também. Não estou falando de eu compartilhar porque eu sou um executivo e eu vou falar somente com o executivo. Eu posso pedir opiniões e compartilhar algumas opções que eu tenho, no caso de decisão, diria, né? Com outros níveis e até mesmo com colegas de família ou de mercado, né? Eu acho isso importante. Então, acho que compartilhar, diria que também ouvir, né, pessoas ao seu redor te ajuda muito nesse momento. Então, acho que comunicação nesse tipo de processo ela é importantíssima. Tá? Nós temos um tema muito importante que hoje se fala no mercado, que é o viés inconsciente. Tá? Existe muito viés inconsciente, nós sabemos disso. Eu vira e mexe, eu me vejo num viés inconsciente. Eu não vou conseguir lembrar um exemplo agora, mas depois, esse é um viés inconsciente. Como é que, sabe? Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu num país que eu trabalho na América Latina, tá? E entra também sistema de diversidade, inclusão e igualdade,
Acho que igualdade também é um tema importante. Eu fui ao toalete, tá? E nós sabemos que nos toaletes masculinos nós temos o que nós chamamos de mictório. Eu vou ser muito direto na comunicação com vocês aqui agora. Existia um mictório na empresa que eu trabalhava, eu fui no mictório, usava o mictório. Tinha um papel na parede. Esses papéis que nós vemos muito em banheiros masculinos, aí o papel era, por favor, deixar o banheiro limpo, organizado, igual à forma, né, que a senhora da limpeza deixou. Senhora da limpeza. E estava em espanhol, tá? Então, a senhora de aseo. Eu falei, por que tem que ser uma senhora de limpeza? E eu levei isso como executivo. Eu falei, pessoal, olha, eu acho isso uma atitude não inclusiva e, por que não dizer, machista? Eu posso ter um homem que limpa o toalete. Não precisa ser uma mulher. Eu não preciso falar a copeira, a faxineira. Não preciso. Né? Então, e isso eu levei para o comitê executivo, gerou um ruído tremendo, tá? Me olharam assim como do que você está falando, sabe? Mas depois de algumas semanas, retiraram essas plaquinhas do banheiro. Então, parece uma coisa pequena, mas eu fiquei super contente. Realmente super contente, porque não é só senhora de limpeza. Podem ser senhoras de limpeza também. Então, são pequenas coisas que a gente não percebe que existem, mas são viés inconscientes fortes, que tem a ver com a cultura. América Latina, né? Nós somos latinos, você é brasileiro também. A América Latina tem esses viés inconscientes masculinos muito fortes. E cabe também muito ao homem tentar quebrar isso, né? Cabe muito ao homem. A mulher luta. Se nós, homens, não começarmos também a entender e também a promover essas mudanças, vai ficar um pouco difícil para as mulheres conseguirem esse espaço e essas mudanças que, ao meu ver, são básicas e são super essenciais. Acho que eu te dei 2 exemplos, basicamente, né? Mas enfim. Muito bom, obrigado. Foi muito concreto, adorei. Como é que você faz para estar consciente desses vieses Pergunta no dia a interessante. dia? Não mas esse que é o lance. Por isso que ele já se chama viés inconsciente, né, Marcelo? Às vezes a gente não percebe, tá? E por isso que eu falei de comunicação transparente e aberta. Então, eu falo com a minha equipe, se eu cometi alguma gafe, porque eu trabalho com outros países também, a cultura aonde eu vivo, ela é diferente. Né? Eu vou dar um exemplo prático de minha ingenuidade. Eu era muito jovem, eu tinha 25 anos, fui para a China. Trabalhei na China, eu cheguei na China, a CFO da empresa estava me esperando e deu um beijo nela. Bom, eles já são meio, né, pele um pouco mais clara, que é bem branquinha, né? Ela ficou pálida quando eu beijei ela no rosto. Eu falei, nossa, desculpa, porque eu não me preparei culturalmente, eu não fiz uma imersão rápida cultural para poder chegar na China. Então, como eu trabalho com Colômbia, como eu trabalho com México, como eu trabalho com o estado de Miami, às vezes eu cometo algumas gafes ou estou tendo algum viés inconsciente que eu não sei, que eu não percebo, né? Isso tem muito a ver também com diversidade cultural. Então, eu estou aberto a ouvir. Eu falo com a minha equipe, olha, se eu falei alguma coisa errada, vocês me corrijam. Se eu fiz alguma coisa que realmente não faz sentido, ou que pode ser uma coisa estranha para a cultura de vocês, obviamente me corrijam. Já a parte, diria que diversidade, inclusão, igualdade, eu acho que ela é praticamente bem padrão no mundo inteiro, né? Salvo, obviamente, alguns países que têm algumas culturas religiosas mais, diria que, mais difíceis, né, de você conseguir provocar essa igualdade. Eu acho que geralmente no mundo um pouco mais ocidental, mentalidade ocidental, acho que ela é bem padrão, né, bem standard. Então, nesse sentido, a gente acaba enxergando bem. Mas difícil. Como ela é inconsciente, é difícil de ter consciência. Mas como eu tenho, como a minha forma de gestão humana, né, eu gosto muito de liderar pessoas, mas também de ser liderado por eles, como ela é muito aberta, a comunicação é super aberta e eu gosto de feedback fresquinho. Eu não espero um mês para me reunir com alguém na minha equipe e dar um feedback. Se passou alguma coisa agora, chama para você depois, olha, isso aqui não foi legal, vamos mudar um pouquinho essa forma de comunicação, vamos mudar o relatório, né? E a mesma coisa eu falo com eles. Me chama aqui no Skype, manda mensaginha, me fala que não foi legal, me fala que eu errei uma palavra. Às vezes a gente fala aquele portunhol, eu falo uma palavra, pensando que eu estou falando espanhol, eu falei português, ela tem uma conotação até sexual, às vezes. Isso acontece, isso super acontece. Então, eu acho que essa abertura de receber feedback também é importante para eu conseguir identificar os meus viés inconscientes. Agora, eu, sozinho, por conta própria, eu não vou ser autossuficiente em identificá-los.
do que são inconscientes. Então, mas foi uma boa pergunta e é realmente uma pergunta bem interessante para explorar num fórum, eu diria, né? Como que eu consigo conscientemente identificar os meus vieses que são inconscientes? Uhum. Obrigado por esse pensamento, partilhar essa ideia. De fato, é difícil conscientizar, né, algo que é inconsciente. Mas o que eu levo daqui é que é possível, no entanto, criar um espaço para que essas viés inconscientes possam nos ser ditos e para que as pessoas nos falem, aqui a gente não faz assim, ou faz de outro modo, né? Ou você está agindo dessa maneira que está eventualmente trazendo uma percepção que não é a correta. Então, criar esse espaço seguro para que as pessoas possam comunicar. Obrigado. Perfeito. Imagina disso. Nesse sentido, você gostaria de passar uma mensagem principal para os estudantes que estão nos ouvindo? Eu acho que muitas coisas que eu passei que a gente pode falar que são mensagens, né? Bom, como a gente está aqui num grupo de estudantes, eu acho muito importante cada um de vocês focar nos valores de cada um de vocês, né? E justamente, de alguma maneira, traçar uma reta, né? Dentro dessa sua carreira que tem muito a ver com o seu valor. Eu acho que a sua ambição profissional e pessoal também, né, e também a sua realização tem muito a ver com fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que tem a ver com o seu valor. Se você não se identifica com uma corporação ou com um tipo de negócio, eu diria que a probabilidade disso não dar certo ela é grande, tá? Eu tenho um exemplo também na minha carreira. Eu fui convidado para uma empresa, inclusive quando eu morava na Suíça ainda, uma empresa que o negócio dela é um negócio que está relacionado com tabaco, e eu não compartilho esse tipo de negócio, eu não compartilho esse vício, mas também não critico, tá? Porém, eu não aceitei o cargo, e realmente o posto era excelente, o pacote de benefícios era uma coisa excepcional, comparando com aquilo que eu tinha, mas isso não é tudo. E eu acabei declinando uma oferta de trabalho justamente porque não é o meu valor. Então, acho que valores são importantes, realmente fazer aquilo que nós nos sentimos bem, que tem a ver com diria que o nosso eu ético, né? Aquilo que as minhas crenças, eu acho que isso é muito importante para cada um de vocês, estudantes. Eu falo que a maior escola que todos podem ter é a vida, né? A vida é uma escola e eu aprendo todos os dias. Eu aprendi coisas com você hoje, Marcelo, e eu sigo aprendendo todos os dias com qualquer pessoa que eu interaja, que eu converse. Então, e isso nos faz melhor dentro do conceito de personalidade, de ser humano, né? E isso nos faz cada vez mais estudantes da própria vida, né? Então, e compartilhar é importante. Então, eu acho que sigam os seus valores, né? Para que vocês consigam traçar um caminho, diria que responsável, que era o tema que a gente conversou hoje, né? E ético dentro de sua carreira. E com isso vocês com certeza serão pessoas bem-sucedidas e felizes nesse mundo corporativo, que não é um mundo fácil, infelizmente. Uhum. Uma prática que os estudantes que estão nos ouvindo possam fazer todos os dias para ir nesse caminho de liderança responsável. Você tem algo a sugerir? Uma prática... uma coisa que eu acho interessante, eu gosto de fazer também, é fazer o que eu chamo de challenge status quo, né? E é uma coisa que ela é antiga, porque muitas vezes você conversa com alguém e algumas ações, algumas atitudes, elas estão aí faz anos e décadas e até, diria que séculos, e às vezes as pessoas não desafiam essas práticas. Então, desafiem o status quo. Eu acho que isso é importante. Nem tudo que está hoje em dia, a gente fala muito de inovação também, que era um tema que a gente comentou, né? Nem tudo, inovar não é sistema, não é robótica somente, inovar é fazer as coisas diferentes, com outputs diferentes, ser mais eficiente, mais eficaz, de repente focar no produto final, né? Então, eu acho que fazer esse challenge, né, desafiar o status quo, eu acho que é algo bem interessante como prática para vocês. Valeu, muito obrigado, Fabiano, por Por trazer essa nada, sua perspectiva. imagina isso. Então, nos vemos, tem uma próxima entrevista e, enfim, eu imagino que podem encontrar o Fabiano pela internet, se quiser o contactar.
Então, contem comigo, tá? Eu realmente adoro esses tipos de interações. Realmente, eu te falei, a vida é uma escola e a gente aprende com todo mundo. Eu aprendo contigo, você aprende comigo e disso a gente faz um mundo melhor para vivermos e compartilharmos. Então, contem comigo, no que precisar, tá bom? Perfeito, Fabiano. Obrigado. Até Um mais. abraço, obrigado, Marcelo. Boa sorte. Tchau, Outro. tchau. Tchau, Tchau. tchau.